japonesa é muito admirada e conhecida. Uma das artes japonesas mais populares é a arte de se fazer representações com dobras geométricas em um pedaço de papel. Tal arte é conhecida como origami. Os origamis são divididos em três: simples, composto e modular. O origami simples é formado por uma sequência de dobraduras. O origami composto é a união de vários origamis simples. E o origami modular é formado por peças geométricas idênticas. Para compreender como alinhar pontos e retas pré-existentes, que em torno de 1989, Rumiaki Rosita publicou o primeiro estudo que relacionava geometria com dobraduras. Sendo assim, desenvolveu 6 axiomas. Vale ressaltar que axiomas são verdades que se assumem intuitivamente. Posteriormente, Koshiro Hattori formalizou o 7º axioma, formando os axiomas de Rosita-Hattori. Tais axiomas são um conjunto de regras que relacionam o princípio da matemática com a geometria. Esses axiomas ocorrem em plano, ou seja, em um pedaço de papel perfeito, e as dobraduras são lineares. Os axiomas Rosita-Hattori trabalham com o plano e, por isso, podem ser comparados à geometria euclidiana. O axioma 1 diz que, dado dois pontos quaisquer, P1 e P2, existe apenas uma única dobra que passa por esses pontos. Relaciona com o axioma da geometria euclidiana plana, que diz que, dado dois pontos quaisquer, existe apenas uma única reta que passa sobre eles. O axioma 2 diz que, dado dois pontos P1 e P2, existe uma única dobra que torna P1 e P2 coincidentes. Portanto, existe apenas uma única dobradura que coincide o ponto P1 e o ponto P2, como vê-se aqui. Logo, tal axioma está associado com a existência e unicidade da mediatriz do segmento P1 e P2, pois divide tal segmento em duas partes iguais. O axioma 3 diz que, dado duas retas R e S, existe apenas uma única dobra que faz R coincidir com S. Logo, tal axioma está associado às bissetrizes dos ângulos formados pela intersecção de R e S. Sendo assim, a reta que contém a bissetriz equivale à dobra que faz R coincidir com S. Se R e S sejam paralelas, essa dobra passará por uma reta que é paralela a R e S e é equidistante a R e a S, tornando as retas R e S coincidentes. Caso a reta R e a reta S forem perpendiculares, utilizamos o axioma 2, definindo P1 da reta R e P2 da reta S. E será encontrado o ponto médio desse segmento P1 e P2. A reta que determina R sobre S passa pelo ponto médio e pela intersecção de R e S. O axioma 5 diz que, dados dois pontos P1, P2 e uma reta R, se a distância entre P1 e P2 for maior ou igual à distância entre P2 e a reta R, existe pelo menos uma dobra que passe por P2 e coincida P1 à reta R. Agora irei fazer a demonstração do axioma 5. Aqui temos os pontos P1 e P2 e uma reta R. A distância entre P1 e P2 é superior à distância entre P2 e R. Agora farei duas dobragens passando por P2 e coincidindo P1 em R. Primeira dobragem, passando por P2 e coincidindo P1 em R. Aqui está o P1, coincidindo em R. Segunda dobragem, passando por P2 também e coincidindo em R. E aqui estão os pontos onde P1 coincidiu em R. O axioma 5 é equivalente na geometria euclidiana a encontrar a intersecção de uma reta com um círculo, pois no ponto em que P1 incide na reta R são os pontos em que ocorre a intersecção da reta com um círculo, ou seja, as soluções. Logo, podemos ter os seguintes casos. Zero soluções quando a distância entre P1 e P2 for inferior à distância entre P2 e a reta R, ou seja, a dobragem não é possível. Uma solução quando a distância entre P1 e P2 for igual à distância entre P2 e a reta R, ou seja, possui apenas uma dobragem. Duas soluções quando a distância entre P1 e P2 for superior à distância entre P2 e a reta R, ou seja, possui duas dobragens, como já demonstrado. O axioma 6, ele diz que dados dois pontos P1 e P2 e duas retas R1 e R2, sendo que essas retas devem ser concorrentes ou, se elas forem paralelas, a distância entre elas não pode ser superior à distância entre os pontos.
Então, existe uma dobragem que faz com que P1 incida em R1 e P2 incida em R2. O axioma 6, ele consiste em dados dois pontos e duas retas, né, R1 e R2, desde que essas retas não sejam paralelas, eu vou realizar a dobra e a gente vai ter duas medianas, onde o ponto P1 e P2 se encontram com as retas R1 e R2. Então, elas vão ser coincidentes nesse ponto. Se formos comparar com a geometria euclidiana, esse axioma é equivalente a encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, pois as intersecções da linha 1 com o círculo podem representar, respectivamente, a intersecção do eixo x com uma parábola. O axioma 7 diz que, dado um ponto e duas retas, R1 e R2, se essas retas não forem paralelas, há uma dobragem que faz com que P incida em R1 e que ela seja perpendicular a R2. Resolver uma equação do segundo grau usando o axioma 5. Irei resolver f de x usando uma circunferência como auxiliar, manipulando f de x para ver qual foi a reta e o ponto central da circunferência que transformou uma equação geral da circunferência na f de x. Para achar a reta que corta a circunferência, fazemos a raiz quadrada do termo dependente que acharemos y igual a 2. E o ponto central da circunferência será menos b sobre 2 para o x e 0 para o y, que ficará o ponto central da circunferência c igual a 3,0. Com isso, podemos ver também que o raio deverá ser igual a 3 para que seja possível chegar na f de x simplificando a equação geral da circunferência. Ou seja, podemos achar as raízes de f de x, onde a coordenada xc igual a 3 será P2 e yc igual a 0 será P1, e a reta y igual a 2 será a que corta a circunferência. Agora basta fazer as dobragens passando por P2 e fazendo P1 incidir em R. Primeira dobragem. E agora a segunda dobragem. Eles incidiram exatamente nesses dois pontos. Logo, esses pontos serão nossas raízes, pois se traçarmos esses pontos até o eixo x ou usarmos o axioma 2, teremos exatamente as raízes de f de x, x1 e x2. Mostrando o mesmo exemplo que foi feito na folha do caderno, no GeoGebra, podemos ver como as raízes de f de x no eixo x são paralelas às raízes da intersecção da circunferência com a reta R.